orar mais. Amém? Meus amados irmãos, eu queria trazer uma reflexão na palavra de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Hein? Diz assim: agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus requer de você? Somente que você tema o Senhor teu Deus, que viva de maneira agradável a Ele, que ame e sirva ao Senhor seu Deus de todo o coração e toda a alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje dou para o seu próprio bem. Amém? Pai, eu quero louvar o teu nome, leitura da tua palavra, por Deus, nesta noite, tenha, Senhor, total liberdade e aplicasse esse texto, Deus, no nosso coração. Em nome de Jesus, assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Por sentar, meus irmãos. Queridos, sabemos que durante todo o período da vida do povo de Israel, a partir do momento, Deus, ele levanta Moisés para libertar o seu povo. Depois de um período de 430 anos sendo oprimido pelo Egito, Deus ali levanta Moisés, desafio o qual de libertar o seu povo, retirar o seu povo e conduzi-los para a terra a qual o Senhor havia prometido para os seus pais. Deus assim fez promessa para Abraão, Deus fez promessa para Isaac, Deus fez promessa para Jacó. E estas promessas o Senhor foi dia a dia, após ano, sempre trazendo a memória do povo que ele viveu para a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. O povo de Israel viveu justamente nessa expectativa de entrar nesta terra. E ali, meus irmãos, quando Deus assim levanta Moisés, Deus liberta o povo, Deus tira o povo do Egito. Nós sabemos desse período de 40 anos no deserto, foram momentos que o povo sempre vivia entre altos e baixos. Momentos estavam muito tementes a Deus, momentos eles desobedeciam ao Senhor. E nós podemos perceber que durante todo esse período, Deus, ele sempre vem falando na sua palavra para o povo que ele tinha levado o povo para o deserto, tinha levado o povo para o deserto para mostrar o que está realmente escondido no coração deles. Porque quando eles separam, no primeiro momento, o primeiro desafio, estavam ali de frente para o Mar Vermelho, atrás vinha Faraó. Quando eles se deparam naquela situação, eles começam a murmurar e dizer a Moisés: por que nos tiraste do Egito? E aí Deus vai e diz para o povo, diz a Moisés, diz ao povo: que mais? Por que eles estão clamando a mim? Diz a eles que continuem caminhando. E ali o povo passa a pé enxuto, como todos nós conhecemos muito bem essa passagem. Mas, meus irmãos, não foi apenas nesse momento que eles murmuraram contra o Senhor. Não foi apenas nesse momento, mas em vários momentos eles murmuravam contra Deus. Chegou um certo momento que eles começaram a sentir saudade. Eles conquistam várias nações, eles estão na terra, eles estavam ali conquistando toda aquela região.
chega um momento que Moisés chega e diz para o povo: olha, tudo isso que aconteceu não foi por causa da mão de vocês. Não foi. As grandes batalhas que vocês conquistaram, as grandes nações que vocês destruíram, não foi por causa do poder de vocês, da autoridade de vocês, pelo um grande exército que vocês têm, não foi por causa disso. Porque se vocês conquistaram tudo isso, foi simplesmente a mão de Deus. Foi porque Deus estava o tempo todo no meio de vocês. Deus sempre mostrou para vocês que Ele é fiel e que tudo que vocês conquistaram foi tão somente por causa do seu presente, do seu poder, da sua graça, que Ele estava o tempo todo no meio de vocês. Então vocês não batam no peito e digam: tudo que nós conquistamos, tudo que nós conseguimos, foi por causa do nosso braço, do nosso poder, da nossa força. Não, vocês devem esquecer isso, porque tudo que vocês conquistaram foi simplesmente a mão de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus que estava no meio de vocês. Vocês devem entender isso muito bem. Mas interessante, querido, depois que Moisés traz todas essas orientações para o povo, exortando o povo a eles reconhecerem que tudo que eles tinham, o que eles eram, era por causa de Deus. Era porque eles estavam no meio deles. Mas depois de tudo isso, queridos, chega um momento que Moisés chama a atenção do povo e diz: olha, e agora, ó Israel, o que é que o Senhor, Deus, Ele pede de vocês? O que é que Deus, Ele pede de vocês? Depois de tudo que Ele fez no meio de vocês, depois das conquistas, tudo que o Senhor operou no meio de vocês, e Ele mostrou justamente o que é que estava escondido no coração de vocês. E aí, meus irmãos, nós sabemos muito bem que o período dos 40 anos que eles passaram no deserto era justamente porque Deus queria mostrar o que estava no coração daquele povo, que era um povo que tinha um coração muito inclinado para o mal, para desobedecer a Deus. E Deus sempre ali mostrando o seu poder, a sua graça, Deus sempre mostrando ali o seu amor, com muita paciência. Mas tem um momento que nós sabemos muito bem que Deus se irou com eles, que Deus queria destruí-los. É quando eles assim, depois que Moisés passou 40 dias sem comer, sem beber, Deus ali dá os 10 mandamentos para ele, Deus dá as tábuas da lei, e chega um momento que Deus diz: ó Moisés, desce, porque o teu povo fez um bezerro de ouro, e está ali dizendo: está aqui o Deus que nos tirou do Egito. Vamos esquecer esse Moisés, porque ele não volta mais. E Deus diz: olha, esse povo tem um coração mau. Esse povo tem um coração para o mal. Eu vou destruir todos eles e vou fazer uma nova geração mais forte, mais poderosa do que essa. E Deus, Moisés: não, o Senhor não faz isso, Senhor. Não faz isso não. O que é que as outras nações vão dizer? Que o Senhor não teve o poder de guiar esse povo pelo deserto, apenas tirou eles. O Senhor não os amava, apenas tirou eles do Egito e trouxe aqui para o deserto apenas para matá-los. E aí, queridos, Deus ouve ali a oração de Moisés, e o Senhor dá mais oportunidades para eles. Aí nós podemos ver o tempo todo Deus dando oportunidade para este povo, eles se voltarem para o Senhor. Mas aí, querido, depois Deus dá, Moisés trazer todas essas instruções para eles, Moisés diz: e agora, Israel, o que é que o Senhor, seu Deus, Ele quer de vocês? O que é que o Senhor quer de vocês? E aí, querido, eu estava lendo essa passagem, e meus irmãos, Deus nos pede tão pouco para sermos mais fiel a Ele. Deus pede, meus irmãos, tão pouco para nós. E aqui, meus irmãos, o texto nos mostra quando Moisés diz: ó, somente o que é que o Senhor Deus pede de vocês?
Ele pede apenas que vocês temam a Ele. Ele pede a vocês que vocês vivam de maneira agradável. Ele pede a vocês que você ame e sirva a Ele. Ele pede a vocês para que vocês sejam obedientes aos mandamentos dEle. Veja bem, querido, o que é que Deus pede para este povo? O que é, meus irmãos, que Deus Ele pede também para nós também no dia de hoje? Deus, meus irmãos, Ele requer de mim e de você apenas que nós venhamos temer mais ao Senhor. Ser mais temente a Deus nas nossas ações, nas nossas atitudes. Temer, meus irmãos, a Deus. Ele pede, meus irmãos, que possamos viver de maneira agradável ao Senhor. Que possamos ter, meus irmãos, uma vida agradável a Deus. Uma vida, meus irmãos, que agrade ao Senhor, que as nossas atitudes agradem ao Senhor. É apenas isso que Deus estava pedindo para o seu povo. E é, meus irmãos, o que Deus Ele pede também para nós nos dias de hoje. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias terríveis. Estamos vivendo, meus irmãos, um tempo que as pessoas têm de fazer aos mandamentos do Senhor, como o texto aqui nos fala, quando ele encerra dizendo que vocês obedeçam sempre aos mandamentos e decretos do Senhor. Deus nos pede, meus irmãos, tão pouco. É impossível. É impossível. Mas nós sabemos, meus queridos, que aqueles que querem viver piedosamente, aqueles que querem mesmo viver de maneira que agrada a Deus, nós sabemos que vai sofrer perseguições, que vai ser, querido, perseguidos por todos. Até mesmo, se brincar, pelos próprios irmãos da fé. É verdade. Porque, querido, quando aquele que busca, que quer servir a Deus, que quer agradar a Deus, ele incomoda algumas pessoas. E, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ensina, e Deus pede, meus irmãos, para nós, é que venhamos temer a Ele, que venhamos viver de maneira digna, que possamos amar a Ele. Quando nós, meus irmãos, amamos ao Senhor, quando eu tenho prazer, querido, quando eu amo a esse Deus, eu faço, meus irmãos, o que os irmãos do passado fizeram. Porque, meus amados irmãos, aqueles cristãos dos passados, eles passaram o que passaram, amados, porque eles amavam a Deus. Eles amavam ao Senhor. Eles viviam de maneira digna. Eles viviam de maneira que agradava a Deus. Eles eram espancados, eles eram presos, mas eles não paravam. Por quê? Porque eles amavam ao Senhor. Eles tinham prazer de servir a Deus. Ele tinha prazer de servir ao Deus o qual tinha alcançado. E aí eu estava vendo um vídeo, não sei se foi hoje, foi ontem, de um jovem rapaz que, falando sobre as últimas palavras de alguns líderes que já morreram. E muitos deles disseram, no final, pertinho já da sua morte, ele disse: eu não sei qual é o caminho da salvação. Outro disse: eu não sei, eu não sou o caminho. E tantos outros, meus amados, que no final da sua vida, eles não sabiam o que eram, nem para onde iam. Mas aquele jovem, ele brada com tanta convicção e disse: mas Jesus não, quando antes dele morrer, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele grita, parece que ele estava assim no alto de uma montanha, e começa a gritar e dizer: obrigado, meu Jesus, porque tu és o meu Salvador, tu és o meu Deus, obrigado porque o Senhor me alcançou, obrigado pela tua salvação, Senhor, muito obrigado. Convicção, amor. É isso, meus irmãos, que nós precisamos ter, em amor ao nosso Deus, é a convicção daquilo, meus amados, que nós vivemos.
E nós fomos alcançados. Porque, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos dá uma garantia da vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. Não existe, meus amados, essa questão, não, eu estou lutando para herdar a salvação. Não, querido. Se foi Cristo que te salvou, a salvação é certa. Se você serve realmente a Ele, pode ficar certo uma coisa, que a sua salvação, ela é segura. Porque foi em Cristo quem te alcançou. Porque, meus irmãos, esses irmãos passados, eles viveram de uma forma tão intensa. Porque eles amavam. Eles serviam a Deus porque eles amavam a Ele. E você só serve a alguém quando você ama. Você só serve com prazer quando você ama. Mas que possamos, meus amados irmãos, viver de maneira agradável, que possamos amar e servir ao Senhor e obedecer sempre aos mandamentos e os decretos de Deus. Obedecer a sua palavra. Obedecer este evangelho. Obedecer. Não adianta, meus irmãos, apenas você ler a palavra, porque se você apenas ler, ele não vai fazer, querido, nenhum. Vai trazer nenhum bem para a tua vida. Mas se você lê e pratica, aí já é outra coisa. Porque ler, você pode ler ela toda. Mas leia com o coração inclinado para obedecer a este mandamento. Porque o povo, meus irmãos, na época, eles liam a palavra de Deus. Eles liam o Antigo Testamento, mas não obedeciam. Eles liam a palavra de Deus, mas eles não obedeciam. Porque se eles obedecessem, meus amados irmãos, Moisés eu tinha dito para eles, olha, o que Deus quer é que vocês apenas obedeçam. Obedeçam aos mandamentos e decretos de Deus. É o que Ele quer também de nós. Possamos obedecer a palavra de Deus. Não é apenas ter ouvido a mesma, mas é ouvir e praticar. É ler ela, meu irmão, trazer lições para as nossas vidas. Não é ler ela e pensando na vida do irmão, mas é ler ela, meus amados, e pensar em nós. E é que ela está trazendo para as nossas vidas. E é que pode se consertar na minha vida. Assim, meus amados irmãos, que nós precisamos caminhar. Caminhar, temendo, vivendo, amando e obedecendo. Palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração nesta noite. Feche seus olhos em nome de Jesus. Desce esta oração. Peça a Deus, Senhor, eu quero servir melhor. Quero obedecer mais ao Senhor. Quero ter mais tempo contigo. Quero descer mais na tua presença. Quero, Senhor, vir em mim cheio do teu Espírito. Quero, Senhor, te amar. Quero, Senhor, temer a ti. Pai, em nome de Jesus, quero louvar o teu nome, Senhor, pela tua gloriosa palavra. Porque Deus é a mesma que o Senhor ministra ao nosso coração para trazer transformação. Queremos, ó Pai, te pedir, Senhor, nesta noite, que a tua palavra possa, Deus, causar um impacto da nossa vida, trazendo a Deus transformação. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai,
Gera em nós, ó Deus, esse desejo, esse amor de te servir mais e mais. Ó Deus, como nós somos falhos, nós queremos, ó Pai, nesta noite nos arrepender. Queremos, ó Deus, levantar, continuar, Senhor, servindo a Ti, Senhor, seguindo para o alvo. Deus, em nome de Jesus, te peço pela vida, Pai, dos meus irmãos, tua igreja, Senhor amado, aqui presente, e aqueles que estão em casa, aqueles que estão viajando, aqueles que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, Pai, que o Senhor também os alcance, opere em suas vidas, em nome de Jesus, Pai. Visita aqueles, ó Pai, que estão enfermos nesta noite, aqueles que estão dentro dos hospitais, aqueles que estão, Senhor, mesmo em casa, mas que estão enfermos, que os visite, operando, ó Deus, cura, libertação no poder da Tua palavra. Colocamos, Deus, a vida, Pai, amado, da família de Júnior, ó Deus, e lutada, Senhor, pela perca, Pai, do seu filho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, traga o consolo àquela família. Que o Senhor traga também, Deus, o consolo, Senhor, pela vida, Deus, da viúva, daquela criança, Senhor, de apenas 3 meses. Pai, que o Senhor tenha, Deus, misericórdia, que o Senhor possa estar agindo, Deus, naquela família. Que o Deus possa, Deus, estar nos usando, Deus amado, como igreja, como comunidade do Senhor, para dar assistência, Deus, àquela família. Em nome de Jesus, Pai. Deus, colocamos nossas vidas e operando para a glória e louvor do em nome de Jesus. Irmãos, antes de orarmos encerrando, vocês têm algum pedido de oração para nós? Pedido de oração pela saúde de Tânia, hein? Sua família, né? Humberto, saúde, né? Humberto, olha pela. Mais alguém? Fátima? Damin, olha pela irmã Fátima. Hein? Alguém? Hein? Paulo, o pessoal da areia. Né? Da família. Alguém, irmão? Mais um período de oração? Tá? Glória a Deus ao teu nome, Senhor. Graças a Deus te damos, Pai eterno. Colocamos, ó Deus, pedidos, ó Pai, na tua presença. Deus, que o Senhor faça o encontro, ó Pai amado, operando nestas vidas, Deus, trazendo, ó Deus, cura, libertação, salvação, Senhor. Pai, Tu és o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tu, ó Deus, continua operando, Tu não mudas. Queremos, ó Deus, te pedir, Senhor, ó Pai amado, opere, Deus, vidas que assim Deus apresentar, ó Pai, seus pedidos aqui nesta noite. Colocamos também a vida, Pai, da Tânia. Ó Deus, visita, Pai, tua filha também, Senhor. Cura. Pena, Deus, a vida dela, Senhor. Faz, ó Deus, tua obra para a glória, Pai, do teu nome. Deus, colocamos também, Senhor, nosso culto do domingo pela manhã, nosso culto de Santa Ceia. Que Deus possa estar operando tremendamente, Senhor. Possamos ter esse momento de comunhão, de alegria, Pai, juntamente com todos os nossos irmãos. E o culto, Deus, também da noite. Opere, que o Senhor alcance, que o Senhor salve e liberte no poder do Evangelho, Pai. Leve em paz para os nossos lares, nos dá, ó Deus, uma noite, descanso na tua presença. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Amém. Está aqui conosco também, nos visitando mais uma vez. Casal abençoado, amém. Sempre Deus abençoe.